Os nomes se repetem no catálogo telefônico e em tantas outras listas. João Silva são mais de 53 mil pelo país. Cerca de 130 mil mulheres no Brasil são chamadas Maria Aparecida. Mas até mesmo quem tem um nome difícil está sujeito a encontrar um homônimo. Como o meu mesmo, conheço 3. Uma acho que na Bahia e outra em Minas. Agora o nome está popular demais, né? Muito repetitivo. Mas é o Brasil. Nilvânia conta o caso de uma amiga do interior de Goiás. A mulher foi obrigada a pagar uma conta que não era dela, tudo por causa do nome. Maria Eunice Ferreira da Costa. Aí ela tinha uma outra vizinha minha que tinha o mesmo nome, porém, e os pais com o mesmo nome. Aí teve complicação quando fez uma conta numa loja de móveis. Para o azar de Luciene, ela e a homônima têm outros dados em comum. O nome das mães é quase idêntico. A coincidência resultou em problema. E não foi só uma vez. Ela já encontrou dificuldades na hora de votar e de sacar o FGTS. Não pude fazer porque constou que o documento que como se não fosse meu, dela, porque estava o endereço dela, os dados dela, então eles acharam que era como se fosse uma fraude. Então eu fui interrogada, conversei com o gerente, tive que explicar tudo que aconteceu, como, ou seja, tive que provar que o meu documento é meu. Outro susto ocorreu quando foi declarar o imposto de renda. Houve confusão de informações das duas Lucienes Alves dos Santos. Fiquei assustada, né? Eu pensei, poxa, tem alguém usando o meu CPF. Eles realmente constataram que era um erro, que um funcionário da Receita lá do Ceará pegou o meu número e passou para essa moça. O caso de um aposentado no Distrito Federal está nas mãos deste advogado. O cliente dele, Valdemar Alves de Souza, recebeu primeiro uma cobrança da seguradora, depois uma intimação da justiça. Foi difícil provar que o Valdemar envolvido no acidente de trânsito era outro. Ele informou para o pessoal que ele não era habilitado, não possuía carro e que não tinha estado nesse local, que de forma alguma poderia ser ele naquele evento. O meu cliente teve que sair daqui, pegar ônibus, 2 ônibus, para ir lá para provar que não era ele. Ele teve que mandar xerox de documento, e ainda assim teve que correr atrás para provar que não era ele. Você imagina, se lá no dia esse Valdemar Alves de Souza não chega, aonde é que a gente ia parar com esse processo? No tribunal para ele provar que não era ele? Devido ao constrangimento, o senhor exigiu uma indenização. A justiça determinou que o banco pague R$1.000, 10% do que foi pedido. O advogado recorreu e espera que o valor aumente. Em 2009, entrou em vigor a Lei 11.721, mais conhecida como a Lei dos Homônimos. A norma passou a exigir que em documentos como mandados expedidos pelo juiz e certidões de nada consta criminal, haja informações como nome completo, sem abreviação, data de nascimento, identidade, CPF, estado civil, endereço, nacionalidade e nome dos pais. Dificilmente todos os dados vão bater. Então, já facilita demonstrar que há divergência. Contudo, há situações, e não são poucas, que esses dados não são devidamente preenchidos na certidão criminal e não são por quê? Porque a ação penal não foi instruída com eles. E a lei permite que a persecução inicie e termine tão somente com dados que permitam identificar fisicamente aquela pessoa. Recentemente, um caso de pessoas com o mesmo nome chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Uma mulher ficou detida na própria casa durante 6 horas pela polícia devido a um mandado de prisão. Ela é homônima de uma depositária infiel e vai receber R$50 mil de indenização da União por danos morais. Se tiver um mandado de prisão expedido, seja por força de sentença condenatória, seja uma prisão de caráter temporário, a autoridade policial vai proceder à prisão dessa pessoa. Uma vez informada a autoridade policial, ela vai manter aquela pessoa detida pelo prazo necessário para que a situação se esclareça. E aí fica na mão da autoridade, fica na mão do poder público a obrigação de esclarecer isso com a maior celeridade possível,
para evitar o quê? Que um inocente tenha o seu direito de ir e vir cerceado indevidamente. Quem trabalha todos os dias com a identificação das pessoas sugere a integração dos bancos de dados e o acesso mais fácil às informações. Cada estado tem os seus cartórios de distribuição, que possuem os seus bancos de dados e a emissão das suas certidões. Não existe uma interligação direta entre os cartórios de distribuição do país inteiro. Que às vezes um réu foi preso lá no interior da Bahia e o Tribunal de Justiça de lá não tem conhecimento que ele possui um processo correndo em Brasília. Então hoje são emitidas certidões. Se o banco de dados fosse talvez interligado, talvez facilitaria isso. Luciene reclama. Por causa do problema com o nome, até hoje não recebeu a restituição a que tem direito. A Receita Federal sugeriu que ela mude de CPF. E eu não aceitei. O que eu disse para eles que eu tenho carro no meu nome, que eu consegui comprar e tudo. Se o CPF não fosse meu, como que eu poderia ter financiado tantas coisas assim? Eu tenho cadastro em várias lojas, cartões de crédito. Eu não quero mudar, digamos, a minha vida por causa de um erro deles. A gente vai entrar assim com a ação assim contra a Receita.